Pessoal, estamos aqui mais uma vez com Interpretando Notícias com o professor Alexandre. Nesse vídeo eu queria chamar a atenção para os dois manuais, na verdade um guia e um manual do Ministério do Trabalho, que foram publicados um em 2025 e outro em 2026, recentemente no 2026, sobre a inclusão dos riscos psicossociais no PGR. Então eu vou mostrar para vocês esses dois, um guia, né, em 2025 e um manual que foi publicado em 2026 e algumas, não sei se pode falar decepções, até desatualizações que estão lá dentro desse manual. Então deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, porque é o material que a gente precisa aí, né, mais recente, mais atualizado, para a inclusão aí dos riscos psicossociais no PGR. Pessoal, então, explorando os materiais publicados pelo Ministério do Trabalho, né, em relação à questão da inclusão nos riscos psicossociais do PGR, então, 2025 teve o Guia de Informações sobre Fator de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho. Então, é um documento, né, até certo ponto, bem simples, com 19 páginas, aqui com o sumário, falando que mudou, aí vai na teoria toda, como fazer a gestão, preparação do processo de identificação, assim. Eu não vou, a ideia não é explorar ele aqui, todo mundo pode ler, né, e né, tiver dúvida, é bem simples, é bem tranquilo de ler, só que vai falando que mudou, né, tem como fazer a gestão, dar alguns exemplos, perigo, possível consequência, igual a má gestão de mudanças organizacionais, transtorno mental, DOT, enfim. Só que o que acontece é que a gente propôs a colocar um exemplo prático. E não que você vai lá no exemplo prático desse guia de 2025, ele fala de um pequeno escritório de 19 trabalhadores, a empresa possui um diretor executivo, 4 gerentes e tal, e chegou à conclusão que teve um excesso de demanda de trabalho, sobrecarga, todas as equipes possuem elevada carga de trabalho, e fala assim, a sobrecarga pode acarretar estresse, e, na verdade, devem ser registrados os dados levantados. Só isso. O exemplo prático foi esse. Então, assim, as pessoas, principalmente quem nunca fez, que quer começar a entender, fazer realmente o que fazer, colocar no documento, com esse guia você não faz. Aí veio o manual de 2026, né, que ele é bem mais extenso, ele tem 140 páginas, aí eu analisei também. Então, tem toda né, o sumário, a introdução, aí tem muita teoria que para quem quiser estudar sobre, né, o conceito, mas o que a gente, nessa altura, que estava querendo saber na prática como fazer. A primeira coisa que eu chamo a atenção, também é muito extenso, é só eu vou chamar a atenção em alguns pontos aqui. Abrangência, quando ele fala de abrangência, aqui o interessante é que ele fala que os documentos mínimos do PGR, o que você tem que ter na empresa de mínimo? Tem mais um monte de coisa, mas o mínimo é inventar de riscos, né? Catalogar os riscos lá, o plano de ação e o critério utilizado. O que você utilizou para avaliação e classificação desses riscos? Usou análise agronômica do trabalho, análise agronômica preliminar, qual a metodologia, matriz de risco, você descrever isso, o que você fez. Isso é o que ele pede de mínimo, porque na própria NR1 fala de inventário e plano de ação, depois fala do critério, né? Então, eu já deixo claro aqui. Vou voltar lá no índice, porque aqui, ó, pois vai falando um monte de coisa, é tudo teoria, tá? E a gente está procurando um exemplo prático. Não que você vê aqui em exemplo prático, o GRO em ação. Então, eu vou lá, exemplo prático. E aí deu o exemplo de agente físico, químico, biológico e ergonômico de acidente. A gente estava querendo saber um exemplo prático de inclusão dos riscos psicossociais do PGR. Como é que dá um exemplo prático eu inserindo mesmo ali dentro do inventário de risco, criando um plano de ação. Aí chegou aqui, ele deu exemplos de agentes que, né, não têm a correlação com o risco psicossocial. Está dentro da questão do risco ergonômico. Todo jeito não gosta de falar essa questão de risco ergonômico, mas vou entrar em detalhes agora não.
o movimentação de carga, mas a relação dentro do a questão do risco psicossocial, ele não é, trouxe aqui, né? E chegou aqui, ó, ele fala de risco biológico também, tá? Vai falar risco químico, físico, biológico, e aí chegou aqui no que ele vai citar o risco biológico, fala conforme a resolução número 9 de janeiro de 2003. Essa resolução já foi substituída pela NBR 17023, que é a qualidade de ar de interiores e ambientes não residenciais climatizados artificialmente, padrões referenciais. Então, ele já está substituída. Desde lá, foi 2024 que ela foi substituída. Ela foi publicada em 2023 e depois teve alguma corrigindo em 2024. Então, esse manual já saiu com uma desatualização. Essa resolução número 9 da Anvisa, ela já está, né, já foi substituída pela NBR 17037. Então, assim, eu vejo que o manual é bom para você estudar, saber o que que é, a filosofia, mas quanto o guia, quanto o manual, eles falharam em trazer realmente um exemplo prático, eu colocando o risco psicossocial, que seja uma matriz de risco, probabilidade, severidade, se é tolerável, se é substancial, se é intolerável, e qual que é o plano de ação, que é as medidas de controle que eu ia existente e o plano de ação, né, para eu chegar a melhorar, fazer a minha melhoria do meu PGR. Então é isso que, na minha análise, assim, da primeira vista, esses dois, o guia e o manual, acho que eles ainda carecem de algumas melhorias. Pessoal, então, como eu mostrei, o guia de inclusão, né, dos riscos psicossociais do PGR, e aí o manual também, e para a gente vocês explorarem mais esse material, apesar de que os exemplos práticos não foram assim, não esclareceram realmente o que deve ser feito. Saúde e segurança, não só no trabalho, mas durante toda a vida. Um abraço e até o próximo vídeo.